Muito obrigado, presidente. Cumprimentos a todos os parlamentares que aqui estão. Hoje, dia de registrar uma data trágica. Meu amigo Carlos Jordi, deputado Faur, meu campeão Luiz, temos hoje, dia 15 de abril de 21, quando a Suprema Corte Brasileira, com 3 votos apenas contrários, anulou aquela condenação absurda. Anularam, na verdade, 3 processos que tramitavam já em grau de recurso, em 3º grau, por assim dizer, contra o Lula. Foi algo nunca visto no Brasil. A maior heresia jurídica que nós vimos até hoje, e o verdadeiro golpe de Estado foi praticado no dia 15 de abril de 2021, quando, em plena luz do dia, de forma descarada, tiraram alguém que tinha fartas provas contra si, denunciado que foi pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, e hoje vimos esse sujeito no Palácio Planalto. Mas eu tenho Luiz Lima, Jordi, Faur, Coronel Assis, tenho assistido alguns debates quando eu vejo agentes da esquerda, interlocutores do lulismo, do petismo, mentindo, apontando algumas provas, indicando Bolsonaro como golpista. Eu fui lê-las e vi que não tem nada. Fui analisar tal da minuta do golpe. Não tem nada de minuta de golpe. É uma minuta, ou uma pseudo-minuta apócrifa que tem ali, que traz ali no seu teor, uma minuta de um decreto legislativo ou de uma mensagem que seria supostamente encaminhado para o Congresso, presidente. Então, não há nada que prove qualquer tipo de ato delitivo por parte do Bolsonaro. Agora, por outro lado, e se o senhor me permitir, presidente, quero fazer aqui uma relação, tive o cuidado de buscar, eu vou relacionar aqui hoje, e para a população toda ouvir. Eles anularam o processo, mas as provas estão lá ainda. As provas ainda estão lá. Eu vou ler aqui porque isso é algo interessante. Provas consideradas nos processos para condenar Lula, e ele teve direito a ampla defesa, plena defesa. Eram 3 processos, um do caso do Triplex, em Guarujá, o outro do caso do sítio Atibaia, e outro também desvio de dinheiro público na questão do Instituto Lula. Então, nós temos aqui, são 17 apontamentos registrados pela acusação, pelo Ministério Público, que foram confrontados durante o 1º grau, com contraditório, 2º grau, foi até o STJ, e por isso eu digo que eles anularam o processo, mas a prova material de corrupção e lavagem de dinheiro ainda está no mundo. Documentos apreendidos na casa de Lula sobre o Triplex. Isso tudo está juntado lá no processo, porque os processos foram anulados tecnicamente, mas não foram incinerados, eles estão lá. Documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancop. Documentos apreendidos da OAS, notas fiscais da OAS contendo itens da reforma do imóvel Triplex no Guarujá, em São Paulo. Mensagens de celular do senhor Léo Pinheiro, que na época era o presidente da OAS, se referindo ao projeto do chefe, entre aspas, e para marcar com a madame também, entre aspas. Mensagem no celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, citando reformas em sítio, entre aspas, e praia, entre aspas. Isso tudo mensagens achadas dentro dos celulares dessas pessoas que, na época, inclusive, prestaram delação premiada. Testemunhos de Paulo Gordilho, declarando que tinha conhecimento de que o Triplex estava reservado para Lula desde 2011. Mensagem do celular de Marcos Ramalho, executivo da OAS, citando, melhor dizendo, visita ao Triplex de Fábio Luiz, filho de Lula, em 2014. Testemunhos de funcionários da OAS que disseram que a empreiteira não costumava personalizar imóveis à venda. Testemunho de gerente da OAS que disse ter acompanhado visita de Lula e Marisa Letícia ao Triplex no início de 2014. Testemunho de engenheira da OAS que disse que acompanhou visita de Marisa Letícia e seu filho Fábio ao apartamento em agosto de 2014. Testemunho de funcionário da empresa Kitchens, que confirmou a contratação para 2 cozinhas, uma no Triplex em Guarujá e outra no sítio em Atibaia. Testemunho de sócio da empresa Talento, que disse que acompanhou visita de Marisa Letícia e seu filho Fábio ao Triplex. Testemunho de zelador do edifício Solares, edifício esse que é onde está situado o Triplex em Guarujá, que confirmou a visita de Lula e Marisa Letícia ao Triplex. Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, confirmando o esquema de corrupção na Petrobras e que se reuniu com Lula para tratar do Triplex em 2014. Depoimento de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área de óleo e gás da construtora OAS, confirmando o pagamento de propinas na Petrobras e que ouviu que o Triplex do Guarujá e o sítio em Atibaia seriam debitados do crédito do PT com vantagens indevidas. Nota do Instituto Lula de 2014 com incongruências. E assim vai. Eu poderia ficar aqui mais talvez meia hora, se tivesse tempo, relacionando as provas. Não é indício. Provas materiais que levaram Lula à condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, hoje, 4 anos após,
nós estamos, sim, diante de uma crise enorme política, porque precisamos anistiar perseguidos políticos que nada cometeram, não tem prova de crime algum contra essas pessoas, como regra. E mesmo assim, temos que ouvir de agentes políticos da esquerda, lulistas, apontando o dedo, quando na verdade eles não têm moral de apontar nada, porque o líder político deles voltou à cena do crime nos braços de ministros do STF. Um deles, essa semana, inclusive, Gilmar Mendes, dizendo que tem maior orgulho de ter acabado com a Lava Jato. A população brasileira ouve isso e fica indignada. Mas é o nosso papel aqui no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, de buscarmos todos os dias fazer as pessoas de bem serem prestigiadas e os maus, os canalhas, os corruptos, os ladrões de dinheiro público serem, como são, desprezados pela população brasileira. Essa chicana feita há 4 anos atrás, no dia 15 de abril de 21, não foi esquecida pelo povo brasileiro. E jamais será esquecida. 3 ministros, eu cito aqui, Luiz Fux, Marco Aurélio de Mello e Nunes Marques foram os 3 que registraram não. Disseram, nós não aceitamos anulação porque há provas, independente de questões formais, nós temos diante de um criminoso, de um corrupto, de um lavador de dinheiro, e a população brasileira não aceita a passação de pano como o STF na época quis passar e passou. Então, voltaram à cena do crime e agora aqui nós no Parlamento temos essa missão, né, de distinguir o joio do trigo. Vamos aprovar anistia para as pessoas inocentes? Sim, vamos, porque isso é mais do que um dever, é uma obrigação nossa, já que a Suprema Corte não faz justiça, nós vamos aqui sim fazer justiça. Muito obrigado, presidente, desculpa por ter me ultrapassado aqui no tempo.